Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Diogo e nessa aula de hoje a gente vai ver estatística, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos ver o que é isso. Para começar, com a média aritmética simples, vamos simbolizar aqui, tá, gente? A média aritmética simples como sendo MA, tá bom? Bom, se eu tiver uma sequência de números para poder calcular a média aritmética, a gente calcula da seguinte maneira. Somatório de todos os números envolvidos dividido pela quantidade de números. Exemplo. Quero calcular a média aritmética simples. Vou ter aqui só média, tá, gente? Mas é média aritmética simples entre os números 3, 2, 5 e 6. Bom, vamos calcular isso. Média aritmética. Vai ser como? Somatório de todos os números. Então, vou somar todo mundo aqui. 3 mais 2 mais o 5 mais 6. E vou dividir isso pela quantidade de números envolvidos. Quantos números estão envolvidos? 1, 2, 3, 4. 4 números envolvidos. Diogo, o que eu faço agora? Vou somar todo mundo aqui em cima. Ó, eu tenho aqui que 3 mais 2 é 5. 5 mais 5 é 10. E 10 mais 6, 16. E vou dividir isso por 4. A divisão por 4 aqui é tranquila. 16 dividido por 4, 4. Pronto. Então a média aritmética entre os números 3, 2, 5 e 6 é 4. Correto? Média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, ela se parece, na verdade, ela é uma média aritmética simples. Para a gente explicar, para entender bem, eu criei um exemplo aqui para a gente entender, aplicar a média ponderada. Bom, aqui no quadro, nessa tabela aqui, estão as notas de matemática do Levi no ano. Bom, então aqui a gente pode entender essa tabela muito bem. Ó. No primeiro bimestre, o Levi tirou em matemática 2. No segundo bimestre, o Levi tirou 7 em matemática. No terceiro bimestre, o Levi tirou 8 em matemática. E no quarto bimestre, o Levi tirou 10 em matemática, certo? Só que aqui também tem uma linhazinha escrita peso. Significa peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. A gente interpreta o que disso aqui? Que no primeiro bimestre, o Levi tirou 2 em matemática, mas essa nota dele tinha peso 1. No segundo bimestre, o Levi tirou 7 em matemática, mas a nota dele tinha peso 2. No terceiro bimestre, o Levi tirou 8 em matemática, só que a nota dele tinha peso 3. E, finalmente, no quarto bimestre, a nota dele foi 10, só que o peso dele é 4. Como é que a gente calcula essa média aritmética do Levi e o que significam esses pesos? Os pesos significam o seguinte. Aqui é como se o Levi tivesse feito uma prova só, essa prova ele tirou 2. O peso 1 significa isso. O peso 2 significa que é como se o Levi tivesse feito 2 provas e ele tirou 7 em cada uma dessas provas. Aqui o peso 3 significa que é como se o Levi tivesse feito 3 provas no terceiro bimestre e em cada uma dessas provas ele tirou 8. E aqui o peso 4 na nota do quarto bimestre dele significa que como se ele tivesse feito 4 provas e em cada uma dessas provas ele tirou 10. Então a gente pode concluir que o peso, gente, significa a frequência de notas que estão aparecendo. Então quando você estiver resolvendo exercícios de média ponderada e aparecer a palavra peso, o peso significa isso. Tá bom? Então como é que a gente calcula? Vamos chamar a média dele, essa média aqui, de P, tá? E vamos ver como é que vai ser o cálculo. Bom,
Se eu tenho aqui, a nota dele é 2 e ele aparece uma vez só, então aqui vai ser simplesmente 2. Certo? Mas, aqui não aparecem duas notas 7. O peso 2 significam duas notas 7. Então vai ser 7 mais 7. Aqui são 3 notas 8. Então a gente pode fazer 8 mais 8 mais 8. Aqui são 4 notas 10. Então vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então eu estou somando todas as notas. E vou dividir agora pela quantidade de notas. Quantas notas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Note bem que eu poderia somar por aqui também, ó. Poderia somar por aqui, pelos pesos. Os pesos não são a frequência das notas? 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9, mais 1, 10. Poderia ter somado assim, correto? Bom, que número vai dar isso aqui? Bom, aqui eu tenho 40, né? Aqui eu tenho 24. 40 mais 24 vai dar 64. 64 aqui eu tenho 14. 64 mais 14 vai dar 78. 78 mais 2, 80. Então eu tenho 80 dividido por 10. Acontece que 80 dividido por 10 é 8. Então a média do Levi é 8. Diogo, 8. Tem outro jeito da gente resolver isso aqui? Será que toda vez eu tenho que escrever essa conta desse tamanho? Não. Olha só a esperteza. Olha como é que nós vamos fazer. Média ponderada. Preste atenção numa coisa. A gente, na verdade, usa a ideia de multiplicação como sendo uma adição de parcelas iguais. Aqui, quantas vezes a gente tem a nota 2 aparecendo? Né? Uma vez? Então, a gente vai substituir isso aqui, por 1 vezes 2. Fica um jeito mais tranquilo de resolver. Ó, aqui não são duas notas 7. Fazer 7 mais 7 não significa fazer 2 vezes 7. Então, a gente pega aqui, ó, 2 vezes 7, mais 3 notas 8 não significa 3 vezes 8. Então a gente faz 3 vezes 8. Mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Não significa 4 vezes a nota 10? 4 vezes 10. Olha só como é que ficou mais agradável. Vamos dividir isso aqui pela quantidade de notas. Olha, quantas notas tem? É só somar os pesos. 4 com 3, 7. Com 2, 9. Com 1, 10. Viu? Ficou mais tranquilo, escreve um pouco menos. Então a gente pode calcular a média ponderada fazendo exatamente assim. Pega o peso, multiplica pelo seu respectivo número, soma com o outro peso multiplicado pelo seu respectivo número, somado com o outro peso multiplicado pelo seu respectivo número e somado com o outro peso e multiplicado pelo seu respectivo número. Você pode ver que dá a mesma coisa. Ó. 1 vezes 2 vai ser 2. 2 vezes 7, 14. Mais 3 vezes 8, 24. Mais 4 vezes 10, 40. Vou somar tudo isso aqui, dividir por 10. Vai dar 80. 40 com 64, com 14, com 2, dá 80. Dividido por 10, 8. Pronto, tá bom. Ok, gente, então tá aí. Média aritmética simples, média aritmética ponderada. Espero que vocês tenham aprendido. Valeu, pessoal.